segundo ano! Estamos aqui hoje para iniciarmos o nosso novo livro, o livro 3 do terceiro bimestre. O livro 3 vai ter a unidade 5, a primeira unidade será a unidade 5, na aulinha de português. O Mundo em Quadrinhos. Vocês conhecem revista em quadrinhos, não conhecem? A Turma da Mônica, que é a mais famosa para vocês, e outros. E nós hoje também vamos ouvir uma história em quadrinho. Então vamos lá? Ó, O Mundo em Quadrinhos. Vocês vão acompanhar a leitura no livro de vocês, hein, gente? Eu sou o Rodrigo e essa é minha irmã Luana. O que mais gostamos de fazer é viajar. A vista de Londres é incrível. Olha, eles lá naquela roda gigante, vendo a vista de Londres. Aqui na cidade do Rio de Janeiro também tem uma roda gigante, gente, lá no Porto Maravilha. Eu já fui. Não é a mesma paisagem que nós vamos ver, claro, porque eles lá estão em Londres e nós vamos estar no Rio de Janeiro. Mas quem ainda não foi e tiver a oportunidade, assim que passar essa pandemia louca, vão com a família. É muito interessante. Eu fui com a minha família e nós conseguimos ver a paisagem do Porto lá da cidade do Rio de Janeiro. É claro que de Londres é bem diferente, mas quem não tem Londres fica com o Rio mesmo, né? Eu adorei ir ao Rio de Janeiro e ver o Cristo Redentor de perto. Então, eles também vieram aqui no Rio de Janeiro, gente, na nossa cidade, e visitar o monumento, o Cristo Redentor. Aí a menina logo pensou, que saudades do Rio. No Cairo, visitamos as famosas pirâmides do Egito. Então, Egito é o país, o Cairo é a cidade onde estão as pirâmides. As pinturas da Serra do Capivara existem há mais de 10 mil anos. Nossa, há mais de 10 mil anos, é muito tempo. E você, onde gostaria de ir? Desenhe aqui. Então, no livro de vocês tem um espaço onde vocês vão desenhar um local que vocês gostariam de visitar. Vocês viram que o Rodrigo e a irmã dele, a Luana, viajaram por vários lugares. Então, eles estão dizendo que gostam e estão mostrando para a gente esses lugares. Aí você, qual lugar que você gostaria de viajar? Que tal desenhar aí? Agora vamos para a próxima atividade, ó. Olha só. Esse é o estilo da revista em quadrinhos. Esses balõezinhos indicam que a pessoa está falando algo. Mas quando ela pensa, que saudade do Rio, é umas bolinhas, é de formato diferente. Você já visitou alguns dos lugares para onde os personagens foram? Vocês já visitaram algum desses lugares? Pensa aí. Quais lugares do mundo você gostaria de conhecer? Será que tem algum lugar do mundo que vocês gostariam de conhecer? Que vocês já ouviram alguém falar, ou que alguém foi e disse que foi muito interessante, vocês gostariam de conhecer esse lugar? Complete o último quadrinho com um dos lugares que você gostaria de visitar. Então, no último quadrinho, vocês vão completar com o lugar que vocês gostariam de visitar. Após termos feito essa atividade, nós vamos dar início ao texto 1, do nosso livro. Vamos lá? Nós vimos no decorrer desse ano que o nosso livro de português apresenta diversos tipos de textos. Nós vimos muitos textos, né? Lembra dos acumulativos, das fábulas, dos versos, dos poemas e outros tantos. Hoje nós vamos ver um tipo de texto diferente. Vamos lá? Você vai ler 2 vérbetes de enciclopédia. Enciclopédia são livros onde nós pesquisamos diversos assuntos. Sobre 2 torres. No caso aí vão ser 2 torres. Aqui do Rio de Janeiro, tia? Aqui do Brasil? Não. De outros países.
Um deles foi publicado em uma enciclopédia colaborativa e o outro na versão online de uma enciclopédia tradicional. Então, vamos ver o primeiro texto. Opa! O primeiro texto fala sobre a Torre de Pisa. Essa torre tortinha, ó. Reparem bem que ela tá tortinha. Ela não tá assim, em pezinha, não, ó. Ela tá tortinha, assim, ó, para um lado, né? Ó. Então, tem uma história interessante sobre essa torre de Pisa que está tortinha. Vamos lá? A torre inclinada de Pisa, em italiano, torre pendente de Pisa, ou simplesmente torre de Pisa, é um campanário da catedral da cidade italiana de Pisa. Então fica lá na Itália, essa cidade. Embora destinada a ficar na vertical, a torre começou a inclinar-se logo após o início da construção, em 1173, devido a uma fundação mal construída e a um solo de fundação mal consolidado. Ih, gente, foi um erro na construção. A altura do solo do topo da torre é de 55,86 metros. No lado mais baixo é de 56,70 metros na parte mais alta. A espessura das paredes na base é de 4,09 metros e 2,48 metros no topo. Seu peso é estimado de 14.500 toneladas. Antes do trabalho de restauração realizado em 1990 e 2001, a torre estava inclinada a 5 graus. Agora, a inclinação da torre é de cerca de 3,99 graus. Então, ó, observe, gente, que a torre, a foto da torre, tem uma legenda. Nós vamos trabalhar isso também, legendas de foto. Essa legenda é uma explicação rápida sobre a foto, o que nós estamos vendo. A construção da Torre de Pisa na cidade de Pisa, na Itália, foi iniciada em 1173 e concluída em 1372. Nossa, muito tempo que ficou essa construção, né? Agora, vamos lá. A outra torre, o outro texto de torre que nós vamos ver é a Torre Eiffel, lá na França. Já mudamos de país. Estávamos na Itália. Olha como que a gente está viajando. Nós estávamos na Itália, agora nós estamos na França. Nós vimos a roda gigante lá de Londres, né? Já passamos pelo Egito, visitamos a cidade do Rio de Janeiro e nós estamos, olha, fazendo um tour. A Torre Eiffel em Paris, na França, é um dos pontos turísticos mais conhecidos no mundo. Chamada Torre Eiffel em francês, foi projetada e construída pelo engenheiro francês Gustave Eiffel entre 1887 e 1889, construída em 3 níveis. A torre de estrutura metálica tem 313,2 metros de altura, quer dizer, 325 metros com antenas de rádio e de canais de televisão. Elevadores com paredes envidraçadas e escadas levam os 2 primeiros níveis. Outros elevadores vão do 2º ao 3º nível perto do topo. Além da vista espetacular, a torre tem restaurante, tem um museu e loja de souvenirs. Eita! Viu quanta coisa tem lá na torre? O projeto da torre foi apresentado em um concurso realizado pelo governo francês, que naquela época estava organizando uma feira internacional. O projeto de Eiffel foi escolhido entre mais de 100 propostas. Gente, mais de 100 projetos e o dele foi escolhido. Olha que maravilha! Após o término da feira, a torre foi quase desmontada várias vezes, mas Eiffel supervisionou mudanças em sua estrutura de maneira a tornar a construção mais útil. Entre outras coisas, foram acrescentadas uma estação meteorológica em 1890 e um telégrafo para o exército
em 1903. Hoje a torre é uma atração turística muito popular. Então todo mundo que vai a Paris faz questão de visitar essa torre. É como aqui na cidade do Rio de Janeiro. As pessoas vêm visitar a cidade do Rio de Janeiro, querem fazer questão de ir ao Cristo Redentor, ao Bondinho do Pão de Açúcar. São pontos turísticos conhecidos pelo mundo. Então, a pessoa aproveita a viagem para visitar esses pontos turísticos, né? Então, se um dia vocês forem lá em Paris, lá na França, né? Em Paris, não esqueçam de visitar essa torre, a Torre Eiffel. E quem for à Itália, a Torre de Pisa. Então, vamos lá. Agora, nós temos uma atividade. Ó, vamos escutar. Viu? Essa é uma canção italiana em homenagem à Torre de Pisa. Agora vamos ouvir o áudio. Their buildings introduced new materials in daring engineering and architectural concepts. Timekeepers of progress. In 1889, there arose over Paris the theme symbol of the Paris International Exposition, the Eiffel Tower. Designed by the greatest engineer of his time, Gustave Eiffel. Magician in iron, he was called. The great tower was bold enough to be controversial. A masterpiece of structural engineering, it remained a celebrated landmark, a symbol of world's fairs everywhere. Viu? Esse vídeo mostrou para vocês a construção da torre. As etapas, o que eles construíram primeiro, depois foi colocando. Viu o autor do projeto lá em pé, todo imponente, na escadinha? Foi muito legal eles terem gravado, né, gente? Porque agora, anos e anos depois, nós temos a oportunidade de ver esse vídeo com a construção da torre. Agora, eu li o texto para vocês. Tenho certeza que no texto tem algumas palavras que vocês não entenderam o significado dessas palavras, o que elas querem dizer. Então, quando a gente não entende o significado da palavra, o que ela quer dizer, nós temos um pouco de dificuldade de compreender o texto na sua plenitude. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá nesse texto e vamos sublinhar no texto as palavras que vocês não conhecem o significado. Então, aí já é um trabalho de resposta pessoal, porque cada pessoa vai sublinhar, passar uma linha embaixo da palavra que vocês não sabem o significado. Não conhecer essas palavras prejudicou o seu entendimento no texto? Apesar de vocês não saberem o significado da palavra, prejudicou o entendimento? Ou será que toda a ordem do texto ajudou a compreender? Procure as palavras que você sublinhou no dicionário e releia o texto. Então, as palavras que vocês vão procurar no dicionário, vocês vão ler o significado, vão descobrir o que significa e depois vai reler o texto já sabendo o que significa. É claro que vocês vão compreender muito melhor o que o texto quis apresentar para a gente. Conhecer o significado das palavras sublinhadas ajudou a compreender melhor o texto? Será que vai ajudar ou não? Acredito que sim, né, gente? Porque quando a gente não sabe o que significa aquela palavra, a gente não compreende aquela parte do texto. Agora, por dentro do texto. Agora nós vamos fazer perguntas sobre o texto que nós lemos. Os dois textos. Converse com os colegas e o professor. Você já conhecia as torres apresentadas? Você já conheceu essas torres? Como? Já viram em algum filme? Já viram no desenho? Já viram pessoalmente? Já viram em fotos de alguém da família que viajou e trouxe as fotos desses locais do turismo? Qual
o nome das torres? Ah, aí vai ter que procurar lá no texto. Onde elas ficam? Então, eu quero que vocês coloquem o nome da primeira e aonde ela fica. Depois, o nome da segunda torre, que é apresentada, e o nome do lugar onde ela fica. Observe as referências dos textos. De quais enciclopédias os textos foram retirados? Quais foram as fontes, né, que foram buscar para poder retirar esse texto? Pesquisar. Você já usou uma enciclopédia? Em qual situação? Se sim, em qual situação? Agora vamos. Quando as torres começaram a ser construídas? Quero o ano que está lá. Qual é a torre mais antiga? Então, vocês vão botar o nome da primeira torre e a data que ela foi iniciada a construção. E depois da outra. E vão ver qual é a mais antiga. Selecione o que a Torre Eiffel possui atualmente em suas estruturas. Então, atualmente, né, para que o projeto inicial, eles fizeram a torre, ele ganhou, tudo bem. Mas aí, eles queriam colocar essa torre sendo útil, de utilidade. Não adianta nada um projeto desse e só para ficar lá, exposta. Então, houve algumas mudanças, construíram algo lá. Será o que fizeram? Restaurante, museu e loja? Cafeteria, galeria de arte, barbearia? No texto está dizendo, eu já sei a resposta. Eu lembro do que eu li. Número 4. Por que a Torre de Pisa também é chamada de Torre Inclinada de Pisa? Por quê? Quem não lembra, volta lá no texto que vai recordar. Número 5. Antes da restauração da Torre de Pisa, realizada em 1990 e 2001, ela estava o quê? Mais inclinada do que atualmente ou menos inclinada do que atualmente? Vocês vão marcar a resposta certa. Nós temos esse quadro verde aí, esse quadro sempre vem ensinando algo de interessante, ó. O Verbete Enciclopédio é um texto informativo que descreve aspectos científicos, linguísticos, históricos ou culturais a respeito de algum conteúdo do conhecimento humano. As enciclopédias podem ser impressas ou virtuais, quer dizer, nós podemos tê-la impressa em livro, em papel ou virtual, que é usando a internet para pesquisa. Algumas enciclopédias online são escritas de modo colaborativo, ou seja, qualquer pessoa pode criar um verbete e os leitores podem contribuir com mais informações. Só que nós temos que ter cuidado com esse tipo de informações. Por quê? Quando você tem uma revista, um livro, já está impresso, já está ali escrito. Então, é difícil vir alguém e alterar aquilo. Quando você vai pesquisar num site confiável, como de universidades, né? Universidades aí confiáveis, famosas e tudo, você vai nesse site. Não é qualquer pessoa que pode ir lá e botar a informação que quiser. Agora, tem algumas que qualquer pessoa pode ir lá e acrescentar informações. Então, nós temos que ter cuidado com esse tipo de informação. Porque tem gente que acrescenta as informações não verdadeiras, não verídicas, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de pesquisarmos virtualmente e que tipo de site, que tipo de lugar vamos buscar essas informações. Nós temos que procurar locais confiáveis para que realmente aquelas informações sejam verdadeiras, verídicas e não inventadas e não falsas. A enciclopédia de onde foi retirado o verbete da Torre de Pisa é uma enciclopédia online, colaborativa, online. Em sua opinião, as informações retiradas dessa publicação são confiáveis? Será que é confiáveis?
Colaborativa, quer dizer, as pessoas colaboram com as informações. Será que todos que estão na internet estão realmente com a boa intenção de informar o que é verdadeiro? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vamos reler esse trechozinho. Antes do trabalho de restauração, realizado em 1990 e 2001, a torre estava inclinada a 5,5 graus. Agora, a inclinação da torre é de cerca de 3,99 graus. O que significam os números destacados no texto? Quais são os números, tia? 5,5 graus e 3,99 graus. O que eles significam? Quem tiver dificuldade pode procurar no dicionário, pode pesquisar sem problema nenhum. Que informações esses números apresentam, esses números que eu falei? Eles apresentam o quê? Será que esses números estão dizendo a hora? Será que esses números estão dizendo peso? Será que esses números indicam o ano? Tá? Que informações esses números apresentam? Número 8. Como se pode ter certeza de que as informações de uma enciclopédia online colaborativa estão corretas? Então, foi o que eu falei aqui. Como é que a gente vai ter certeza? Nós vamos pesquisar o assunto em fontes confiáveis, né? Enciclopédias de universidades, enciclopédias que estão impressas, onde não tem como alterar. A gente tem que procurar saber se a fonte é confiável ou não. Número 9. Releia as legendas das fotos. Então, as duas fotos têm legendas. Para que elas servem? Para que essas legendas servem? Que informação nova é dada na legenda da foto da página 9? Então, vamos lá na página 9 e ver qual a informação nova. O que a legenda da foto da página 8 informa? Essa informação está no texto? Justifique. Se está, se não está e por quê. Justificar, gente, é dizer o porquê, hein? Agora, olha, outro lembretezinho que o livro nos traz. As fotografias e legendas ajudam a tornar a descrição dos vérbitos enciclopédicos mais clara. A legenda é uma frase curta, colocada ao lado ou abaixo da fotografia para explicá-la. Então, legenda não é um texto imenso, é um texto bem curtinho que está ali para explicar aquela foto. Muito bem. Nós hoje já trabalhamos o texto, legendas de fotografia, já viajamos por parte do mundo, né? Fomos a Londres, fomos no Egito, fomos mais aonde, gente, que agora eu esqueci. Fomos na Itália, fomos na França, estivemos aqui na cidade do Rio de Janeiro, visitando lá o Cristo Redentor, né? Que bom! Tivemos na Serra também, dos desenhos dos escritos de mais de 10 mil anos. Olha, viajamos tanto, gente. Tô até cansada de tanto que viajamos. Mas agora nós vamos trabalhar o uso da letra inicial maiúscula. Lembra que sempre a tia fica falando, olha, nome de pessoa inicia-se com letra maiúscula, nome de lugares, eu vivo cobrando isso de vocês. Falo o tempo todo, início de frase, letra maiúscula, títulos, inicia-se com letra maiúscula. Agora, tá para valer, o livro também vai vir cobrando. Por isso que a tia sempre falava assim, porque eu sabia que ia chegar esse momento. Então, ao chegar esse momento, nós já sabemos bastante, né, gente? Então, vai facilitar bastante essa atividade, porque nós já temos um conhecimento prévio, um conhecimento adquirido antes dessa página do livro. Observe a foto e leia a legenda. Então, olha só, gente.
Essa foto daí é da Torre Eiffel, lá na França, em Paris. Agora vamos ver o que essa legenda está fazendo. A tia vai olhar aqui no iPad, porque lá na frente ela não consegue ler. Pedestres caminham no campo de Marte, em Paris, aos pés da Torre Eiffel, fechada por causa da neve. Então, disponível aí aqui está o site, que está disponível essa informação. Então, observe que quando está nevando muito, tá, né, esse tempo de nevasca, eles fecham a torre. O que é fechar? Não permitir que as pessoas peguem o elevador e subam para admirar a paisagem. Porque você sabe, a natureza, ela, muitas das vezes, ela não avisa determinadas coisas que vão acontecer. Então, para evitar, por precauções, quando o tempo muda muito, eles fecham. Mas olha as pessoas ali passeando na parte de baixo. Olha o chão, gente, quanta neve. Viu que legal? Agora vamos responder sobre essa legenda que está nessa fotografia. Por que você acha que a neve causou o fechamento da Torre Eiffel? Então vamos lá. Por que será? Por que a neve causou? Porque aqui no Rio de Janeiro não neva, né, gente? Mas nós sabemos que tem lugar que tem nevasca, tempestades de neve. Aí aquilo vai ficando tão alto e duro que vai impedindo você de caminhar, dos transportes. E aí, o que acontece? Eles fecham para prevenir algum tipo de acidente. Letra B. Copie da legenda as palavras que começam com letra maiúscula, que a primeira letra é maiúscula. Ah, tia, que a primeira letra é grande? Não, não é pelo tamanho, é por ela ser maiúscula, o aspecto maiúsculo, que nós sabemos que as letras têm formato diferente. Quando elas são minúsculas, elas têm um formato. Quando elas são maiúsculas, elas têm outro formato. Então, observem isso. A letra C. Por que você acha que essas palavras foram escritas assim? Então, primeiro vocês têm que ir lá na legenda, copiar essas palavras e depois eu quero saber por que elas foram escritas dessa forma. Por que elas foram escritas com letra inicial maiúscula? Será que são nomes próprios, nomes de pessoas, nomes de lugares? Será que são títulos? Porque, por exemplo, países, letra maiúscula. Nome de cidade, letra maiúscula. Nome de pessoa, letra maiúscula. Nome de monumentos, com letra maiúscula. Nome de lojas, com letra maiúscula. Títulos, letra maiúscula. Então, eu quero que vocês me digam por que essas palavras foram escritas com letra maiúscula. Agora, nós temos o nosso lembrete. Vamos lá? A letra inicial maiúscula é usada nesses casos. Aí está dizendo quais são os casos que usamos a letra inicial maiúscula. No início de frases, não falei? Exemplo, a Torre Eiffel, em Paris, na França, é um dos pontos turísticos mais conhecidos no mundo. O A, que começa essa frase, está com letra maiúscula. Em nomes de pessoas e apelidos, quer dizer, o meu nome, Angélica, letra maiúscula. Vamos supor que eu tivesse um apelido. O meu apelido também tinha que começar com letra maiúscula. Em nomes ou apelidos dados aos animais. Totó, Rex, o nome do teu bichinho tem que iniciar com letra maiúscula. Em nomes de planetas, países, cidades, estados, ruas, praça, bairro, monumentos. Por exemplo, a rua da escola se chama Rua Apiacás. Tem que ser com letra maiúscula. Aqui na Taquara tem uma praça chamada Praça Jauru. Tem que ser com letra maiúscula. A cidade do Rio de Janeiro, letra maiúscula. O estado do Rio de Janeiro, letra maiúscula. O nosso país, Brasil, letra maiúscula. O nosso planeta Terra, tem que ser escrito com letra maiúscula. Senão, se botar letra minúscula, vai parecer que é a terra do chão. E não é.
A gente está falando Terra, o planeta. Bairros, Jacarepaguá, Taquara, escrito com letra maiúscula. Monumento, Cristo Redentor, escrito com letra maiúscula. Ali, no lembrete, eles usaram os exemplos Terra, que é o nosso planeta, França, que é o país onde está a torre, Paris é a cidade, e o nome da torre, Torre Eiffel. Então, olha só, escrito com letra maiúscula. Tudo com letra maiúscula. A partir de hoje, eu não quero mais ninguém empregando letra maiúscula de forma errada, hein, gente? Segunda atividade. Pinte os quadrinhos ao lado das palavras de acordo com o código. Então, nome de país, vamos pintar de vermelho, nome de cidade de azul e nome de planetas de verde. Se vocês tiverem alguma dificuldade, eu nunca ouvi falar nesse nome. Será que é uma cidade? Será o que é isso? Vocês podem perguntar a um adulto. Não tenham vergonha, gente. Nem todo mundo é obrigado a saber as cidades do mundo inteiro, né? Então fica difícil, tá? Então vamos lá. Fortaleza. Fortaleza é uma cidade do nosso país. Marte é o nome de um planeta. Urano, nome de planeta. Chile, país. Canadá! Vocês já ouviram falar no Canadá? Não? O Canadá, gente, fica no norte da América, na América do Norte. Aposto que já ouviram falar assim. Recife, quem já ouviu falar em Recife? Fica aqui, no nosso país. Será que Recife é uma cidade? Ou será que Recife é um estado? Hein? Eu ia falar que era planeta, mas eu já falei que fica aqui no nosso país, então já dei dica, né? Austrália. Será o que a Austrália é? É o nome de um planeta? Será que Austrália é o nome de cidade? Será que a Austrália é um nome de país? Vamos pesquisar. Vênus. Será que é Vênus? Vênus? Será que Vênus é o nome de planeta? Será que Vênus é o nome de uma cidade? Será que é o nome de um país? Os primeiros eu estava dizendo, né? Que era para vocês entenderem. Agora eu não estou dizendo não. É para vocês pesquisarem mesmo. E Manaus? Manaus é o nome de um planeta? De uma cidade ou de um estado? Então vamos pesquisar e vamos colorir de forma correta, hein? Copie as frases usando a letra inicial maiúscula onde for necessário. Só onde tiver necessidade. Por exemplo, a letra A. Meu primo Júnior dança muito bem. Nós já sabemos que início de frase começar sempre com letra maiúscula. Então, esse meu, o M tem que ser maiúsculo. Primo Júnior é o nome, tem que ter letra maiúscula. Dança muito bem. Então, já descobrimos as duas palavras que precisam ser escritas com letra maiúscula. Então, vocês vão reescrever a frase utilizando corretamente a letra maiúscula. A letra B, a bola da Renata está furada. Início de frase, letra maiúscula, nome de pessoa, letra maiúscula. O Henrique adotou duas gatas, a Mia e a Lisa, é o nome delas. Então, início de frase, letra maiúscula, já está faltando ali. Henrique, nome de pessoa com letra minúscula, não pode. E os nomes dos bichinhos que ele adotou, né? Nome de animais também é com letra maiúscula. Então, a Mia e a Lisa precisam ter letra maiúscula. O planeta mais próximo da Terra é Marte. Início de frase, letra maiúscula. O nome dos planetas também com letra maiúscula. Então, aquele Terra ali é o nosso planeta, precisa da letra maiúscula. E Marte é o outro planeta, precisa também de letra maiúscula. Agora, para fecharmos essa atividade e aula de hoje,
Vamos fazer atividade no bumerangue. Nós sabemos que bumerangue é sempre uma atividade realizada com a cena, né? Com a cena ou com a fotografia, que abre a unidade. A unidade 5 foi aberta com essa cena aí, que foi a história em quadrinho das crianças viajando pelo mundo. Na abertura da unidade, você conheceu alguns pontos turísticos que foram apresentados por duas personagens. Retorne à cena e complete. Então, vocês vão retornar lá na cena e vão completar. As pinturas rupestres estão no parque chamado... Vocês vão usar letra maiúscula, hein, gente? A roda gigante fica em que lugar? Usar letra maiúscula. Cairo é a capital usar letra maiúscula, onde fica as pirâmides. Os nomes das personagens são as crianças da viagem. Nós vamos usar letra maiúscula. Então, nós já sabemos, ó, que vamos ter que ir lá. Olha lá a historinha. Eu sou o Rodrigo, letra maiúscula. Essa é minha irmã Luana, letra maiúscula, nome das crianças. O que mais gostamos de fazer é viajar. A vista de Londres é incrível, onde tem a roda gigante. Eu adorei ir ao Rio de Janeiro e ver o Cristo Redentor de perto. Então, Rio de Janeiro com letra maiúscula, que é o nome da cidade. Cristo Redentor, que é o nome do monumento. Que saudades do Rio! No Cairo, visitamos as famosas pirâmides do Egito, ó. As pinturas da Serra da Capivara existem há mais de 10 mil anos atrás. Então, olha só, viu? Vocês vão retornar lá, por isso que é bumerangue. Vão reler a historinha para poder completar. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem a esses maravilhosos lugares e até a próxima!